Bom, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de ângulos. Hoje vamos nos aprofundar mais a respeito desse conteúdo. Como vocês fizeram a leitura aí das páginas que eu pedi, vamos começar falando lá na página 86, medida de um ângulo. Tudo bem? Então, prestem bastante atenção que o conteúdo vai aprofundar mais, e com esse aprofundamento vai ter mais dificuldade em relação ao que vocês já viram, viu? Vai ser um pouquinho mais difícil, mas nem tanto, só basta você prestar atenção para você entender. Qualquer dúvida, me perguntar, e com os exercícios tirar qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Então, como vocês fizeram a leitura aí da página 86, já sabe mais ou menos do que a gente vai falar a respeito aqui nessa aula, tá bom? Então vamos lá. Medida de um ângulo. Pessoal, já falei para vocês a unidade de medida que usamos em relação a ângulos, que é o nosso grau, viu? O nosso grau, que vai de quem? Do 0 ao 360. Ao 360. 0 chamamos de ângulo nulo, não é isso? E o 360 de volta completa, não é? Para o ângulo ser 360, ele tem que dar uma volta completa, igual o nosso relógio. Para ser 1 hora, o ponteiro dos minutos tem que dar uma volta completa, tudo bem? Então, para ser um ângulo de 360, tem que dar uma volta completa, tudo bem? Além de termos estudados esses tipos de ângulos, que é o ângulo nulo e o ângulo de 360 de uma volta completa, também aprendemos o que é um ângulo obtuso, o que é um ângulo raso, o que é um ângulo reto, o que é um ângulo agudo, não é isso? Então tem esses tipos de ângulos que a gente já estudou na aula passada. Hoje a gente vai nos aprofundar, hoje a gente vai aprender que além de ter essa unidade de medida em ângulos, também temos os submúltiplos, que é chamado de minuto e segundo, como vocês leram aí na página 86. Minutos e segundos. Então, pessoal, essa outra unidade de medida que está dentro do nosso grau, que no caso é o minuto e o segundo, a gente vai trabalhar muito nesse conteúdo. A gente vai usar as 4 operações nessa unidade de medida, que são os submúltiplos do grau, que no caso são o minuto e o segundo, tá bom? Então, preste atenção no que eu vou falar agora, que é para vocês entenderem o que vem pela frente. Tá bom? Vocês têm que entender o início para entender o final, tá? Então vamos lá. Pessoal, como eu falei, minutos e segundos. Minutos e segundos são os submúltiplos do grau. Vai ser escrito dessa forma, ó. Um grau corresponde a 60 minutos. O minuto será escrito com esse tracinho aqui, ó. Viu? 1 grau corresponde a 60 minutos. É igual a nossa hora, não é isso? Aqui, ó, 60 minutos corresponde a 1 grau. Ou, lá no nosso tempo, 60 minutos corresponde a 1 hora. Mas aqui estamos trabalhando com a unidade de medida graus. 1 grau corresponde a 60 minutos. Lembra lá dos minutos e os segundos? 1 minuto são 60 segundos. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. 1 minuto corresponde a 60 segundos. Os segundos vamos utilizar com esses 2 tracinhos aqui, ó, tá? Com esses 2 tracinhos aqui. Então tá aqui, ó. Vocês têm que aprender primeiro isso daqui para depois a gente dar continuidade lá nas 4 operações envolvendo esses submúltiplos do grau, tá? 1 grau corresponde a 60 minutos. 1 minuto corresponde a 60 segundos. Tá bom? Então, se eu te perguntar quantos minutos possui 2 graus, você sabe que é 60 mais 60, que é igual a 120. Tudo bem? Quantos segundos corresponde a 2 minutos? Você sabe que é 120. Então, a gente vai trabalhar muito isso daqui, tá? Então, vamos lá.
lá para a página 88, onde falamos sobre ângulos congruentes. Vocês também leram essa página aí, ângulos congruentes, e vamos aprender o que são esses tipos de ângulos. Ângulos congruentes, pessoal, são ângulos que possuem medidas iguais. Por exemplo, se eu tiver aqui um ângulo OAB ou AOB, tanto faz, depende do meu vértice, não é isso? Então, eu tenho um ângulo aqui AOB e eu tenho outro ângulo aqui COD. Vamos trabalhar aqui as iniciais do nosso alfabeto. ABCD. Ambos com vértice O. Se, por exemplo, esse ângulo aqui, AOB, tem uma medida de 30 graus, e esse ângulo aqui, COD, também tiver uma medida de 30 graus, esses ângulos são chamados de ângulos congruentes, ou seja, ângulos que têm a mesma medida. Aqui é 30 e aqui é 30. Então, dizemos que o ângulo AOB, chapeuzinho no O, é congruente, viu? Sinalzinho de igual aqui, com esse símbolozinho aqui, é congruente a COD. COD. Então, AOB é congruente a COD. Por quê? Porque esses dois ângulos têm a mesma medida, certo? Então é fácil, né, pessoal? Ângulos congruentes são ângulos que possuem mesma medida. Se aqui fosse 30, aqui fosse 40, esses ângulos não eram ângulos congruentes. Simples assim, tá bom? Dando continuidade, vamos trabalhar agora com operações com medidas de ângulos que se inicia na página 90, não é? De acordo com a leitura que vocês fizeram aí, a gente vai trabalhar as 4 operações envolvendo medidas de ângulos. Lá na página 92, vocês leram aí transformando unidades, não é isso? Então, tem algumas operações que vamos fazer aí que necessita dessas transformações de unidades. Então, tem que aprender essas transformações, que é para poder aprender fazer as operações envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão com essas medidas de ângulos, tá bom? Então, eu vou pegar o primeiro exemplo aí, 5 graus e 20 minutos, que também isso aí é uma medida de ângulo. 5 graus e 20 minutos. Professor, então pode vir assim? Pode sim. 5 graus e 20 minutos, tá bom? Então significa que esse ângulo aqui é maior que 5 graus e menor que 6 graus, viu? Ele não é, por exemplo, 5 graus e meio. Ele é menos do que isso. Então vamos trabalhar também isso daqui. Tem que aprender, tá bom? Então, 5 graus e 20 minutos. Pessoal, se eu te pedir, transforme isso daqui em minutos, o que você vai fazer? Prestem atenção. Eu vou transformar isso daqui em minutos. Eu vou transformar isso aqui em minutos. O que eu vou fazer? O que dá para transformar em minutos? Esse grau aqui ou minuto? O minuto já é minuto. 20 minutos já são minutos, então não precisa transformar esse 20. Esse 20 vai só aguardar a transformação desses 5 graus aqui. Esse sim será transformado em minutos, tá bom? Então vamos lá para o que a gente aprendeu. Se 1 grau corresponde a 60 minutos, 5 graus corresponde a quantos minutos? Então, você vai fazer o quê? Uma multiplicação de 5 com 60. De 5 com 60. Que isso é igual a 300. Então, 5 graus corresponde a 300 minutos. Não é? A 300 minutos. Professor, e se tivesse 300 minutos para mim transformar em graus? Se isso aqui houve a multiplicação, para transformar em graus tem que ser o inverso da multiplicação, que no caso é uma divisão. Você iria dividir o 300 com 60, que ia dar igual a 5. Viu? Mas no caso aqui é o contrário. Eu quero saber
quantos minutos corresponde a 5 graus. Então, aprendam comigo. Se precisar, escreve aí. Se precisar, escreve, tá bom? Mas você tem que aprender o que eu vou falar agora. Preste atenção. Para você transformar graus em minutos, você vai multiplicar com 60. Para você transformar minuto para segundo, você vai multiplicar por 60 também. Agora, se você quiser transformar segundo para minuto, você vai dividir com 60. Se você quiser transformar minuto para graus, você vai dividir com 60. Então, é o contrário, indo e voltando. Professor, acontece de eu transformar graus em segundos sem passar para minutos? Acontece sim. Você vai multiplicar ou dividir com 3.600, porque é 60 multiplicado por 60, 3.600. Então, no caso, se você quiser, por exemplo, eu vou utilizar esse exemplo aqui. Transforme esse graus em segundos. Você não precisava multiplicar 5 vezes 60, depois 300 vezes 60. Bastava você fazer 5 multiplicado por 3.600. Professor, agora eu me confundi, eu não entendi. Calma, a gente vai entender. Viu? Então espere um pouquinho. Estou só adiantando alguns detalhes aqui que você irá fazer depois, tá? Mas vamos voltar para cá. Eu quero transformar 5 graus 20 minutos em minutos. Esse 20 minutos aqui eu vou deixar por enquanto, porque ele já é minuto. Eu vou transformar somente o grau. Para transformar graus em minuto, eu vou multiplicar por 60. Por quê? Porque 1 grau corresponde a 60 minutos. Então, significa que houve uma multiplicação de 1 vezes 60, que é igual a 60. Então, 5 irá multiplicar por 60. Então, 5 multiplicado por 60 é igual a 300. Então, 5 graus é 300 minutos. Mas eu tenho aqui 20 minutos também. Então, eu pego 300 minutos mais 20 minutos, que é igual a 320 minutos. Então, 5 graus 20 minutos corresponde a 320 minutos. Tudo bem? Então, vamos para o exemplo B aí. Fazer a transformação de 150 minutos em graus e minutos. Pois bem, vamos lá. 150 minutos transformar em graus e em minutos. Viu? Em minutos. Mas por que ele diz assim, graus e minutos? Porque isso daqui não será uma divisão exata para que eu fique somente com graus. Deu para entender? Você vai entender agora durante o procedimento. Veja bem, eu quero transformar isso aqui em graus. Como eu falei, graus para minuto e minuto para segundo é uma multiplicação por 60. Segundo para minuto e para graus é uma divisão por 60. Então, se eu tenho um minuto e quero transformar em grau, eu vou pegar 150 e dividir por 60. Beleza, por 60. É 1 vezes 60 é 60. E 2 dá? 2 vezes 60 é 120. E 3 vezes 60 é 180. Passa de 150. Então, não é o 3, é o 2. Beleza, é o 2. 2 multiplicado por 60 é igual a 120. 120, para mim chegar em 150, falta quanto? Falta 30. Então, esse quociente aqui, pessoal, essa divisão, desculpa a imagem aqui, mas é porque o celular não ajuda, viu? Deixa eu tentar aproximar aqui para ver se melhora. Pronto, vamos lá. Esse quociente aqui, que é a divisão, ele será o meu grau, viu? Esse resto aqui, que é 30, ele será o minuto. Então, vamos memorizando isso daqui, viu? Isso aqui é 150 minutos dividido por 60. O resultado é graus. O resto é minuto. Então, sobrou 30 minutos. Por quê? Porque, veja bem,
Se 60 minutos mais 60 minutos é 2 graus, 150 minutos significa que é 60 mais 60 e sobra 30. Ou seja, são 2,60, que no caso são 2 graus, e sobra 30. Então, por isso que ele diz transformar em graus e em minutos, porque tem sobra. Não dá uma divisão exata. Se fosse, por exemplo, 180, transformar em graus, aí sim, ele não ia pedir minutos. Por quê? Porque 180 é uma divisão exata com 60. 180 dividido por 60 é igual a 3. E não sobraria minuto, ou seja, não sobraria resto. Então, era uma divisão exata, então com certeza a questão não ia te pedir para transformar em graus e minutos, e sim somente em graus, viu? Mas no caso aqui tem resto, então graus e minutos. Então o resultado de 150 minutos corresponde a 2 graus e 30 minutos. Pronto, ele está pedindo para transformar isso daqui em graus e minutos. Está transformado 2 graus e 30 minutos. Ah, eu quero voltar. Eu quero transformar em minuto. O que você ia ter? Você ia ter uma multiplicação de 2, que são 2 graus, vezes quanto? Vezes 60, que era igual a 120. 120 que? Minuto. Houve uma multiplicação do grau com 60. Então, cheguei em minuto. 120, aqui é 150, mas não esquecendo do 30. Então, 120 mais 30, 120 minutos mais 30 minutos, que é igual a 150 minutos. A mesma coisa, ó, tá vendo? Pois bem, então vamos lá para a letra C, no exemplo C aí. Expressar 80 segundos em minutos e segundos. Como eu falei, se ele está pedindo para transformar 80 segundos em minutos e em segundo, com certeza essa divisão não será exata, será com uma sobra, terá resto, viu? Então, pessoal, lembrando, 1 minuto corresponde a 60 segundos, viu? 60 segundos. Então, 80 segundos corresponde a quantos minutos? Será uma divisão exata? Teremos resto? Vamos ver, 80 segundos, viu? Esqueci de colocar o zero aqui, então são 80. Veja bem, como podemos fazer essa operação e chegar no que ele está pedindo aqui, que é minutos e segundo. Pessoal, se isso daqui, minuto para segundo, é uma multiplicação, porque é 1 vezes 60, segundo para minuto é uma divisão. É uma divisão, viu? Deixa eu fazer uma tabelinha para vocês aqui, para vocês anotarem, para aprender mais ainda, viu? Tá aqui, pessoal, ó. Anotem aí. Essa tabelinha aqui é muito importante para você aprender tudo que eu estou falando aqui, que essas transformações aqui, ó. Graus para minuto e para segundo. Graus para minuto você multiplica com 60. Minuto para segundo você multiplica com 60. Voltando, segundo para minuto você divide por 60. Minuto para graus você divide por 60. Se você quiser fazer de uma forma direta, você pode fazer isso, ó, de graus lá para segundos. Você multiplica por 3.600. De segundo para graus, você divide por 3.600, porque é o 60 duas vezes, 3.600, tá bom? Então vamos lá para o exemplo aqui que eu passei para vocês. 80 segundos transformar em minutos e segundos. Então, lá de acordo com a tabelinha que vocês já têm em mão aí, não é? Já anotaram, com certeza. Você sabe que segundo para transformar em minuto é o quê? É uma divisão por 60. Então, 80 dividido por 60. 80 dividido por 60 é igual a quanto? É igual a 1, não é? Por quê? Porque 1 vezes 60 é 60, fica mais próximo do 80. Se eu colocasse 2, seria 120, então passava do 80, não é? Então, 1 multiplicado por 60 é igual a 60. Para chegar em 80, falta 20. Pronto. Houve sobra? Houve. E essa sobra é o quê? Continua segundos. E aqui é minuto, viu? Porque houve uma divisão por 60 de segundo para minuto. Então, o segundo agora é minuto. Quantos minutos? 1 minuto. Sobrou? Sobrou quanto?
20. Então, 1 minuto e 20 segundos. Se ele te pedisse o seguinte, transforme esses minuto e segundos em minuto. Como que você iria fazer? Aliás, em segundos, desculpa. Transforma esse minuto e segundos em segundos. Você ia pegar somente esse segundo não precisava por enquanto, né? Já é segundos. Você pegava esse 1 e multiplicava por 60. Por quê? Porque minuto, para transformar em segundos, é multiplicado por 60. Então, você vai pegar 1 multiplicado por 60, que é igual a 60. Depois, mais 20, que isso é igual a 80 segundos. Professor, e se ele me pedisse para transformar isso em graus? Não tinha como transformar em graus. Por quê, professor? Porque, pessoal, 1 grau corresponde a 60 minutos. Eu não tenho 60 minutos aqui para transformar em graus. Eu só tenho apenas 1 minuto e 20 segundos. Então, para mim transformar em graus, eu preciso no mínimo de 60 minutos, que corresponde a 1 grau. Viu? Então, vamos trabalhar agora com adição e subtração, pessoal. Lá na página 92, viu? Vou pegar esses dois exemplos aí para você aprender mais ainda em relação a esse submúltiplo do grau, viu? Então, o exemplo que temos aí é de 38 graus, o exemplo A, não é? 38 graus. Agora prestem atenção mais ainda para aprender essas operações. 38 graus, 20 minutos, adicionado com 51 graus e 40 minutos. Viu? Então, vamos fazer essa operação aqui. Prestem atenção. Para mim fazer essa operação aqui, pessoal, eu tenho que seguir uma regra. Aliás, eu tenho que seguir muitas regras. E a primeira delas é colocar segundo embaixo de segundo, minuto embaixo de minuto e graus embaixo de graus. Viu? Então, aqui organizando essa continha, eu vou ficar dessa forma aqui, ó. 38 graus, 20 minutos. Adicionado com quem? Com 51 graus. Vai ficar onde? Vai ficar embaixo do 38, que também é grau. 51 graus. 40 minutos. Vai ficar onde? Vai ficar embaixo do 20, porque também é minuto. Viu? Então, temos aqui essa continha organizada para poder fazer essa operação de adição. Então, vamos fazer o seguinte. 0 mais 0 é igual a 0. 2 mais 4 é igual a 6. Então, 20 mais 40 é igual a 60 minutos. 60 minutos. 8 mais 1 é igual a 9. Viu? É igual a 9. 5 mais 3 é igual a 8. Então, 89 graus. Lembrando, prestem atenção. Eu não posso levar ainda algum número para outro submúltiplo. Como assim, professor? Por exemplo, se aqui fosse 5 e aqui fosse 5. 5 mais 5 é igual a 10. Eu não ia colocar 0 e levar 1 para cá. Eu ia colocar o 10 completo. Então, vamos fazer essa operação de adição por bloco, por submúltiplo. Você vai fazer uma adição com segundo se tiver, com minuto e com graus. Tá? Então, por etapas. Tá? Então, você não vai levar número para outro submúltiplo. Viu? Depois de fazer isso daqui, você vai verificar se tem algo para ser transformado aqui. Não é interessante você transformar graus em minutos ou em segundo utilizando operações, tanto na adição como na multiplicação, na subtração e na divisão. Viu? O objetivo é você chegar em graus. Viu? Mesmo você tendo minuto, mesmo você tendo segundo. Caso esses minutos e esses segundos sejam possíveis ser transformados, você vai fazer isso. Como assim, professor? Por exemplo, nesse aqui, ó, 89 graus e 60 minutos, esse 60 minutos, ele pode ser transformado em graus.
Por quê? Porque 1 grau corresponde a 60 minutos. E 60 minutos corresponde a 1 grau. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 60 minutos e transformar em graus. 60 minutos são quantos graus? Somente 1 grau. Então, tá aqui, ó, 1 grau. Esse grau será acrescentado com 89. Se eu pegar 60 minutos e transformar em graus, eu peguei tudo daqui. Então, eu não tenho mais minuto. Eu só tenho agora graus. Quantos? 89 mais 1. De onde saiu esse 1? Dos 60 minutos. Então, 89 mais 1 é igual a 90 graus. 90 graus. Então, 38 graus, 20 minutos, adicionado com 51 graus e 40 minutos, é igual a 90 graus. Professor, não entendi muito bem. Bora fazer outro exemplo, viu? Se eu tiver aqui 35 graus, 38 minutos e 25 segundos, adicionado com 40 graus e 52 minutos e 48 segundos. Pronto. Primeiro, vamos organizar isso daqui, não é? Como eu falei, segundo embaixo de... Aqui é segundo, viu? E aqui também é segundo, ó, esqueci, ó, tá vendo? São 2 tracinhos, tudo bem. Como eu falei, graus embaixo de graus, minutos embaixo de minutos, segundos embaixo de segundos. 35 graus, 38 minutos e 25 segundos será adicionado com 40 graus embaixo do 35, 52 minutos embaixo do 38, 48 segundos embaixo do 25. Pronto, está organizado. Vamos lá. 5 mais 8 é igual a 13. Colocamos o 3 e vai 1. Professor, você disse que não podia levar 1. Não pode levar 1 lá para o outro submúltiplo. Viu? Para o mesmo pode sim. Então, vamos fazer isso daqui, ó. Segundo, depois minuto, depois graus. Viu? 2 mais 4 é igual a 6. Mais 1 que foi é igual a 7. 73 segundos. Aqui eu tenho 73 segundos. 8 mais 2 é igual a 10. Colocamos o 0 e vai 1. Podemos fazer isso. 3 mais 5 é igual a 8. Mais 1 é igual a 9. 90 o quê? Minuto. 5 mais 0 é igual a 5. 3 mais 4 é igual a 7. 75 graus. Pronto. Temos isso daqui por enquanto. Por quê? Porque temos algo a ser transformado aqui, que pode ser transformado. Professor, o grau pode ser transformado em minuto ou em segundo? Não, pessoal. O objetivo é transformar isso daqui, se for possível. Viu? Eu não quero transformar o meu grau. Aliás, ele vai ser transformado, mas em relação a ser acrescentado com o que vier daqui, ó. Viu? Mas ele vai continuar grau. Ele vai ser apenas mudado o valor, a medida, tá? Mas eu continuo com graus. 73 segundos, ele pode ser transformado? Pode, por quê? Porque 60 segundos, aqui ó, 60 segundos corresponde a 1 minuto, ou 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, pessoal, tem como eu tirar 60 segundos de 73. Para quê, professor? Para mim doar 1 minuto para o 90. Professor, não entendi. Veja bem. Aqui eu tenho 73 minutos. Só que eu sei que 60 segundos... Segundo, viu? 73 segundos. Acho que falei minuto. Mas é 73 segundos. Aqui eu tenho 60 segundos, que corresponde a 1 minuto. Então, eu tenho como tirar 1 minuto de 73 segundos, porque eu tenho como tirar 60 de 63, de 73. Não tenho? Porque 73 é maior do que 60. Se eu tirar 60 de 73, eu vou ficar com 13 segundos. Não é verdade? Porque 73 menos 60 é igual a 13.
eu tirei 60 segundos de 73 segundos. Mas ele não vem como 60 para cá. Não vai ser 60 mais 90. Porque ao tirar 60 segundos daqui para doar para o minuto, ele vem em forma de minuto. E 60 segundos corresponde a 1 minuto. Então, vai ser 90 mais 1. 90 mais 1 é igual a 91 minutos e 75 graus. Beleza. E agora? Agora vamos continuar. Por quê? Porque tem como eu transformar isso aqui, ó. Esse 91 ele não pode ficar aqui. Por quê? Porque passou de 60. Quando esses minutos e esses segundos passarem de 60, pessoal, você já sabe que pode ser transformado. Viu? Então, esse 13 vai continuar como 13, porque não tem como mais tirar 60 daqui. Esse 91 ele não vai ser mais 91. Se eu tirar 60 minutos daqui, vai sobrar quanto? Vai sobrar 31. 31 minutos. 31 minutos. Mas para onde foi esses 60 minutos? Para o segundo? Não, porque seria a mesma coisa, né? Para onde foi esses 60 minutos? Esse 60 minutos, ele vem para o grau, só que ele não vem em forma de 60 minutos. Por quê? Porque 60 minutos corresponde a 1 grau. Então, esses 60 minutos vem em forma de 1 grau. Então, é 75 mais 1, que é igual a 76 graus. Pronto, então está resolvido. O resultado verdadeiro é esse daqui, ó. 76 graus, 31 minutos e 13 segundos. Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade. Eu vou passar só mais uma de adição, a gente vai trabalhar com subtração, tá bom? Então, vou pegar aqui 53 graus e 38 segundos, viu? Mas eu vou pegar aqui 26 graus, 42 minutos e 37 segundos, tá bom? Aliás, eu vou colocar bem aqui 87, só para mim explicar bem aqui uma situação, viu? Vou colocar 87, tá? Pois bem, vamos organizar isso daqui. 53 graus, 38 segundos. Professor, cadê o minuto daqui? Aqui tem minuto, ó, 42 minutos. Mas cadê o minuto daqui? Veja bem, se aqui não tem minuto, significa que o minuto é zero. É zero, tá? Então, eu vou colocar 0, 0 minuto. 2 0 por quê, professor? Só para preencher esses espaços aqui, pessoal. Porque eu vou colocar o 42 embaixo desses 2 0, ó. Viu? Só para organizar. 38 segundos. Pronto. Mais 26 graus, 42 minutos. Tá vendo, ó? Tudo organizadinho. Mais 87 segundos. Beleza, adicionado. Pois bem. 8 mais 7 é igual a 15. Colocamos o 5 e vai 1. 3 mais 8 é igual a 11. Mais 1 é igual a 12. Veja que eu coloquei o 12 completo. Eu não coloquei o 2 e levei 1. Porque agora vamos trabalhar com 1 minuto. Então não vai fazer parte dessa adição aqui. Tá? 0 mais 2 é igual a 2. 0 mais 4 é igual a 4. Então ficou os mesmos 42 minutos. Tá? Lembrando que aqui é segundos. Então esqueci de colocar os dois pontinhos aqui. 125 segundos. 3 mais 6 é igual a 9. 5 mais 2 é igual a 7. 79 graus. Pois bem, aqui ó, ficou 79 graus, 42 minutos e 125 segundos. Pois bem, o que podemos transformar aqui? Veja que o 42 eu não posso tirar 60. Então já dá para perceber que esse 42 não vai doar nenhum grau para esse 79, viu? Para esse 79 aqui. Mas os 125 segundos tem como tirar 60, porque ele passa de 60. Ele passa de 60. Se eu tirar
60 segundos de 125 segundos, eu vou ficar com 65 segundos, não é isso? Com 65 segundos. Esses 60 segundos que eu tirei dos 125, ele vem em forma de 1 minuto para acrescentar com 42, que vai ficar 43 minutos e 79 graus. Pois bem, então acabou, professor? Veja que ao tirar 60 segundos de 125, você ficou com 65. Então tem como tirar mais 60 daqui. Não é verdade? Mais 60 daqui. Então eu vou tirar 60 daqui e ficar apenas com o 5. 5 o quê? Segundos. 43 agora é 44. Por quê? Porque eu tirei mais 60 e 60 segundos corresponde a 1 minuto. Então vem 1 minuto para cá, acrescentar com 43 que deu igual a 44 minutos. E 79 graus. Beleza. 79 graus, 44 minutos e 5 segundos é o resultado. Professor, eu poderia fazer direto? Poderia sim, poderia sim. Como? Pessoal, 60 mais 60 é 120. Então tem como tirar 120 de 65. Eu tirei 2 vezes 60, ou seja, 60 mais 60 eu tirei 2 minutos. Se eu tirei 120 segundos, eu estou tirando 2 minutos. Então, 2 minutos acrescentado com 42 minutos é 44. Então, já dava para fazer de uma forma direta sem passar por isso aqui, ó. Chegando logo aqui. Viu? Então, tinha como sim. Se, por exemplo, fosse 180 minutos ou segundo, tanto faz. Veja que eu posso tirar 60 e mais 60. Eu posso tirar 3 vezes de 60, que no caso é 180. Então eu tirava, por exemplo, se aqui fosse segundo, eu tirava 3 minutos, porque era 60 segundos, 60 segundos, 60 segundos. 1 minuto, mais 1 minuto, mais 1 minuto. 3 minutos. Então ia acrescentar mais 3 minutos. Se fosse 180 minutos, eu ia tirar para graus, ou seja, 3 graus, porque eu ia tirar 60 minutos, 60 minutos, 60 minutos. 1 grau, 1 grau, 1 grau. 3 graus para acrescentar com o que tinha lá. Viu? Então, 180 eu posso fazer de uma forma direta, tirando 3 vezes de 60. Sobrando o quê? Sobrando nada, porque 60 mais 60 mais 60 é 180. Não sobrava nenhum segundo. Então, ficava como 0 segundo. Viu? Vamos passar agora para a subtração. Exemplo B aí, viu, pessoal? 90 graus menos 40 graus, 20 minutos e 45 segundos. Esse conteúdo, pessoal, dos submúltiplos, ele não é fácil, viu? Ele tem que ter bastante atenção nesses detalhes que eu estou passando para vocês chegarem num resultado correto. Mas depois que pegarmos a prática, será fácil. Mas no primeiro encontro, ele não é fácil, ele é difícil. Viu? Então, vamos prestar bastante atenção. A armação dessa conta, pessoal, é a mesma coisa que fazemos com a adição. Graus embaixo de graus, minutos embaixo de minutos, segundo embaixo de segundo. Mas veja que aqui eu tenho apenas o grau. Aqui eu tenho o grau, o minuto e o segundo. Viu? Então, eu vou organizar dessa maneira, igual eu fiz lá na adição. Viu? Eu vou pegar aqui 90 graus e o 40 graus embaixo dele, viu? Mas cadê os minutos daqui? Se não aparece, pessoal, significa que é 0 minuto. Cadê o segundo daqui? Significa que é 0 segundo também. Pronto, melhorou a imagem, né? Pois bem. Então, eu coloquei 0 minuto e 0 segundo, porque eu tenho 1 minuto e tenho 1 segundo aqui, pessoal, para preencher esses espaços aqui, ó. Eu vou colocar 20 minutos embaixo do 0 minuto e vou colocar o 45 segundos embaixo do 0 segundo. Viu? Pronto. Tá armada essa minha continha aqui. Menos. Beleza. Agora, preste atenção no que vai acontecer aqui, ó. 0 menos 45... eu não posso fazer esse tipo de subtração, viu? Igual lá nas continhas que aprendemos desde o 4º ano, né, pessoal? Tomar emprestado. Por quê? Porque o número é menor do que o outro. Tomar emprestado. Tomar emprestado de quem?
Tomar emprestado do próximo número. Então, eu vou tomar emprestado da próxima unidade de medida, que é o minuto. Então, o segundo tem que tomar emprestado do minuto. Só que o minuto é 0, não tem como emprestar para o segundo. E o que vai acontecer? Esse minuto vai tomar emprestado do 90 graus. Deu para entender? Voltando. Segundo não dá para subtrair com 45. Toma emprestado. De quem? Da próxima unidade. Quem é a próxima unidade? É minuto. Só que minuto é 0. Toma emprestado de quem? Da próxima unidade, que é 90. 90 tem como doar para o minuto? Tem sim, porque 90 é maior do que 0, não é? Então 90 tem como doar. O que eu vou pegar aqui no 90 para doar para o minuto? Prestem atenção. Pessoal, não basta eu pegar muita coisa daqui não. Só basta eu pegar 1 grau. 1 grau apenas. 1 grau apenas. Por quê? Porque se eu pegar 1 grau para doar para o minuto, esse grau vem em forma de 60 minutos. Deu para entender? Se eu pegar 1 grau daqui, e doar para o minuto, esse grau vai em forma de 60 minutos, porque 1 grau corresponde a 60 minutos. Professor, se eu pegasse 2 graus, vinha em forma de 120 minutos, mas não tinha necessidade. Não tem a necessidade de você pegar 2 graus para vir como 120. Só basta você pegar 1 grau para vir em forma de 60, que já é o suficiente. Pois bem, então eu vou pegar 1 grau de 90 e o 90 ficou 89 graus. O minuto agora ficou 60 minutos e o 0 segundo continua 0 segundo ainda. Aqui eu vou só baixar 40 graus, 20 minutos e 45 segundos. Pronto, menos. Vamos para cá agora. 0 continua não dando para subtrair com 45. O que eu vou fazer? Tomar emprestado do minuto. Agora sim, agora o minuto tem como doar para o segundos. Por quê? Porque agora eu tenho uma quantidade suficiente que eu possa fazer essa doação. Só que não tem a necessidade de você pegar muita coisa daqui. É a mesma coisa que aconteceu aqui. Porque se você pegar 1 minuto para doar por segundo, você vai como forma de 60 segundos. Esse minuto vai como forma de 60 segundos. Deu para entender? Se você pegar 1 minuto de 60 minutos, esse minuto vem como forma de 60 segundos. Porque 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então ficou dessa forma, ó. 89 graus, 60 minutos, agora é 60? Não, é 59 minutos. 59 minutos, porque eu peguei 1 minuto de 60, ficou 59 minutos. Esse minuto foi para onde? Foi lá pro segundo. Ele foi em forma de quê? De segundo, em forma de 60 segundos. Então, agora é 60 segundos. Vou repetir aqui o 40, vou repetir aqui o 20, vou repetir o 45. Beleza. Pronto. Agora sim, tem como eu fazer essa subtração. 0 não dá por 5. Toma emprestado 6. O 6 fica 5, aqui fica 10. Mas se você pegar, se quiser fazer logo assim, pessoal, 60 menos 45, tudo bem. Viu? Tudo bem. Não tem problema não. 10 menos 5 é igual a 5. 5 menos 4 é igual a 1. 60 menos 45 é 15. Pronto, acabou. Poderia fazer dessa forma, viu? Para não ficar tomando emprestado aqui. Para tomar emprestado, houve a necessidade aqui. Agora aqui, só se você quiser. 9 menos 0 é 9. 5 menos 2 é 3. 39 minutos. 9 menos 0 é 9. 8 menos 4 é 4. 49 graus. Pronto. 15 segundos, não tem como fazer nada com ele, não passou de 60. 39 minutos, não tem como fazer nada, não tem como tirar 60 para doar para o graus, porque não passou de 60, não é? Então, ficou dessa forma, 49 graus, 39 minutos e 15 segundos. Tudo bem? Querem outro exemplo? Vamos fazer. Bom, o próximo exemplo que vamos trabalhar agora é com 58 graus, 21 minutos, menos 25 graus, 40 minutos e 30 segundos.
Vamos montar a continha, não é? Tudo embaixo do seu adequado. 58 graus, 21 minutos e 0 segundo. 0 segundo por quê? Porque aqui eu tenho segundo, né, pessoal? Então, para organizar, ó, para ficar tudo bem organizado. 25 graus embaixo do 58, 40 minutos embaixo do 21, não é? E 30 embaixo do 0. Pronto, beleza. Pronto. Veja que o 0 não dá para subtrair com o 30. Não dá para subtrair com o 30. O que eu devo fazer? Tomar emprestado. Tomar emprestado de quem? Do 21 minutos. Então, eu vou pegar 1 minuto do 21 para doar para o segundo. Só que esse 1 minuto que eu peguei do 21, ele vem em forma de 60 segundos. Então, vai ficar dessa forma. 58 graus, 20 minutos, não é? Peguei 1 minuto de 21, ficou 20, e 60 segundos. Beleza. Com 25 graus, 40 minutos e 30 segundos. Pronto. Vamos fazer agora essa operação. Mas veja bem, antes de fazer 60 menos 30, perceba-se que 20 não dá para subtrair com 40. Não dá para subtrair com 40. O que eu vou fazer? Tomar emprestado do grau. Então, eu vou tomar emprestado do grau para me doar para quem? Para o 20. Se eu pegar 1 grau do 58, o 58 vira 57, desculpa. Vira 57. O 20 minutos vira quanto? 80 minutos. Por quê? Porque esse grau que eu tomei emprestado do 58, ele vem em forma de 60 minutos. Então, vai ficar dessa forma. 57 graus, 80 minutos, porque é 60 mais 20, e 60 segundos. Menos 25 graus, 40 minutos e 30 segundos. Beleza. Pronto, agora tá tudo organizado, né? Dá para me subtrair tranquilo. 60 menos 30 é igual a 30. 80 menos 40 é igual a 40. 57 menos 25 é igual a 32 graus. 32 graus, 40 minutos e 30 segundos. Professor, eu tenho uma pergunta. Se por acaso o grau fosse menor, se fosse o contrário, se aqui em cima fosse 25, aqui fosse 57, como que eu ia fazer? O que ia doar para esse grau? Não ia doar nada porque não vem, viu, pessoal? Não vem dessa forma, porque eu não trabalho com medidas negativas, viu? Não existe medida de ângulos negativa, porque se você pegasse 25 menos 57, você ia ficar com menos 32, então não existe medida negativa, só positiva. Então sempre é um número maior com um número menor. Então, professor, quer dizer que 58 graus, 21 minutos é maior do que isso daqui? Com certeza, porque o que vale o chefão aqui é os graus, viu? 58 graus é maior do que 25, claro, né? Então, com certeza, isso daqui prevalece como uma maior medida. Se alguém te perguntar qual a maior medida disso daqui, você sabe que é isso daqui porque tem um grau maior, tá? Agora, se por exemplo viesse dessa forma aqui, 25 graus e 24 graus e 60 minutos. Quem era o maior? Era 25 graus, porque aqui é 24? Não, seriam ângulos congruentes, que a gente acabou de ver, ou seja, ângulos com medidas iguais, porque aqui é 25 graus e aqui é 25, porque 60 minutos pode ser transformado em graus e doar para 24, porque 60 minutos eu posso tirar 60, ficando aqui com 0 minuto e aqui ficando com 24 mais 1, que é igual a 25 graus. Então tem que ter esses cuidados, viu? 25 equivalente, não é? A 25 graus, ou seja, ângulos congruentes, ângulos de medidas iguais. Então essa foi nossa aula, um pouco difícil, não é isso? Mas nem tanto. Vamos estudar, vamos nos exercitar. Eu vou passar algumas adições e subtrações para a gente treinar e aprender mais ainda, tá bom? Então, bons estudos.